Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Pessoal, terça-feira a gente fala sobre saúde aqui no Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. E se você tem uma criança autista, aí a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre essa doença. Do meu lado está o psicólogo Dr. Taylor da Cruz. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor, antes de a gente mostrar o que o senhor trouxe aqui, o que é o autismo? Bom, o autismo é um atraso no desenvolvimento global da criança. E é bem visto, é bem característico em 3 áreas muito específicas. Por exemplo, a dificuldade na fala, como atraso na fala ou ausência de fala, relação social, dificuldade, que essa é a mais marcante, se isola muito, dificuldade de relação social, fica no seu mundinho, e também a questão de comportamentos estereotipados, raiva, descontrole, algumas coisas que marcam, assim, às vezes fala na terceira pessoa, então são sintomas marcantes, mas basicamente é um atraso no desenvolvimento da criança normal. A criança autista, não tem aquela história, é mito ou é verdade, doutor, que a criança autista, ela cria um mundo paralelo, ela vive num mundo paralelo? Sim, parcialmente verdade, porque, por exemplo, um autismo mais grave, ele pode viver num mundo meio que paralelo, sim, de não interagir conosco, não interagir com as pessoas, pode sim viver, mas o autismo moderado, leve, principalmente, ele interage bastante. Ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, mas não vive num mundo paralelo, né? Só quando é muito grave, aí é muito difícil essa conexão, né? As crianças autistas são mais inteligentes? Isso é alguns mitos, né? Acho que é importante frisar os... Porque o autismo tem graus. Graus, isso. É bom frisar os graus de autismo, né? Então, assim, tem o grau leve, o grau intermediário, né? E o grave. O grau leve, ele é muito conhecido como Asperger. As pessoas já ouviram falar do Asperger. O Asperger é o grau de autismo leve e tem mudado isso. Agora vai ficar a nomenclatura mais autismo leve mesmo. O moderado, bom, o leve, na verdade, ele tem algumas características bem específicas. Ele não tem muitas comorbidades, muitas doenças relacionadas, mas ele tem especificamente dificuldade de se relacionar e dificuldade de se expressar. Mas também tem o moderado. O moderado ele entra num grau um pouquinho maior, aonde geralmente está linkado com atraso mental. Doutor, como que eu identifico que o meu filho, antes de eu concluir o teu pensamento sobre o avançado, como que eu concluo, ou como eu chego à conclusão que meu filho ele é autista? Porque é algo desde a infância, adulto não tem como ter autismo, né? Só se ele nascer com a doença. Começa da infância, assim. As causas são muito desconhecidas, se estuda muito aquela questão genética, mas não tem nada comprovado. E aí tu identifica no sentido assim, lá por 1 ano e meio tu já começa a ver os pequenos sinais. Por exemplo, a mãe está com o bebê não olha para a mãe, o bebê não interage. A primeira coisa que se desconfia é a surdez. Às vezes pensa que a criança é surda, mas não é surda, é que ela está no mundo paralelo, ela entende tudo. Mas ela não está assimilando. Mas não está assimilando, não está se conectando. E lá por 3 anos e meio, tu consegue enxergar muito melhor esses sintomas. E quanto mais cedo buscar o tratamento, melhor os avanços e a mudança de... Bom, o senhor trouxe aqui, mostra pra cá, Bartô, mostra aqui, eu quero que você dê detalhes aqui. O senhor trouxe uma espécie de jogo da memória, né? Só que são figuras, pessoal, que o senhor usa no tratamento de crianças autistas. O que é isso aqui que o senhor trouxe pra gente? Isso aqui eu trouxe para ilustrar, é importante não só no tratamento dentro de consultório, mas também em casa. Por exemplo, trabalhar a rotina das crianças, porque muitas crianças com autismo mais grave ou moderado, até o leve, têm muita dificuldade na fala e de se comunicar. E eles também se atrapalham muito se tu sai da rotina. Então tu tem que trazer e ensinar passo a passo, base por base. Por exemplo, vamos pegar aqui um menino e uma menina. Tu pode, não precisa ter isso, tu pode ter... imprimir na internet, pode ter em casa, não necessariamente tu tem que ter esses quadradinhos, né? Isso aqui é mais para a gente poder trabalhar com melhor qualidade. Mas o que tu faz? Tudo que tu for fazer com teu filho, tu mostra. Tu mostra se ele... Conversando naturalmente com ele. Conversa naturalmente e tu mostra. Na hora de comer, tu vai fazer isso. Na hora de escovar os dentes, tu vai fazer isso. Então, tudo isso ele vai criando uma rotina, ele vai entendendo o mundo que ele não compreende, que ele vive num mundo, às vezes, isolado. E
o que é muito importante na questão do autismo? Quando essa questão do olhar, a pessoa fala muito que o autismo não consegue trocar olhares. Toda vez que tu for mostrar qualquer objeto, não só as cartinhas, qualquer coisa... a criança quer um copo d'água. Aí tu vai pegar... esse aqui é um desenho de uma criança com copo d'água, mas quando ela quer um copo d'água, tu traz o copo d'água próximo ao teu olho. Porque quando tu traz próximo ao teu olho, tu... fixa, né, a atenção dele da criança. E tu induz ele te olhar. E aí tu começa a fazer esses exercícios de te olhar, de trocar um olhar, de desenvolver esses relacionamentos. Outra coisa bem importante, quando eu entrar nesse assunto, é tu não super proteger. Porque a tendência é a super proteger as nossas crianças de uma forma geral. Esse é o problema da nossa sociedade. Doutor, eu tenho uma pergunta que chega também pelas redes sociais, que é o seguinte: o senhor é psicólogo, mas a partir do momento que eu identifico, né, alguns sinais do autismo, eu procuro quem? Qual que é o primeiro passo? Tá. Tu vai procurar profissionais da área da saúde que, basicamente, assim, fonoaudiólogo, por causa da fala. Tu vai procurar psicólogo para terapia, terapeuta ocupacional e médicos de forma geral, né? Psiquiatra, neurologistas, os médicos, pediatra, né? Trabalha muito com pediatra, primeiro para a gente poder ter esse acompanhamento médico, né? Bom, pessoal, vai mandando aí, ó, mais dúvidas, 6794242097. Doutor, quero agradecer sua presença, por seus esclarecimentos. É um assunto, né, complexo, é um assunto amplo. Não sei né? se o senhor quer que eu conclua a questão da inteligência que o senhor tinha me perguntado, né? Isso, aquele Good Doctor, né, o personagem que faz o Good Doctor, ele é um autista. Eu vou ser sincero que eu não acompanho muito a série, então eu não posso ter muita propriedade para falar. Mas assim, essa questão da inteligência, ela é uma coisa que é um mito que as pessoas têm, mas ele é uma coisa mais rara. Porque na verdade a inteligência é 10% das crianças autistas que têm uma inteligência superdotada. É só 10%. Então, do universo dos autistas, 10% delas são super inteligentes. E se chama savant. Dentro do quadro a gente chama savant, que são as crianças que têm uma inteligência. Mas, na verdade, se estuda que ela, por exemplo, dedica tanto tempo no piano que ele esquece falta habilidades para outras questões. Se dedica tanto a línguas estrangeiras, tanto a matemática, e aí vira um super inteligente numa área, mas a questão social, relacional, zero. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Por ali. Obrigado, viu, pela oportunidade. Eu agradeço Vamos pelo debater convite. mais sobre os autistas, né, gente? Sobre o autismo. Até então eu conheço uma menina, o do menino Arthur, né, que conheceu até o Bolsonaro, aí depois de ter sido desconvidado para uma festa de aniversário.